Bom, vamos lá, um exercício da disciplina de Física 3, né? Ou circuitos elétricos, que trata de determinar a resistência equivalente vista pelos pontos A e B. Podem ver, o ponto A e B está aqui. A gente analisar a configuração dessa resistência, a gente vê que é uma configuração mista. Por que mista? Porque temos elementos em série e elementos em paralelo. Qual o procedimento para resolver isso? Se a resistência é vista pelos pontos A e B e eles estão aqui, devemos vir resolvendo no sentido contrário, ou seja, daqui para cá. Ok? Então, a primeira que a gente deve fazer, esses dois elementos aqui estão em série, um ponto em comum entre eles e somente entre eles. Então, essa resistência aqui, chamar de resistência equivalente 1. Se os dois elementos estão em série, então a resistência equivalente é a soma 6 mais 4, que é igual a 10 ohms. Então vou redesenhar brevemente o circuito aqui. Ponto A tem aquele resistor de 3, um resistor aqui no meio, tem um resistor de 2 aqui, aqui o ponto B, e o que a gente calculou aqui, colocá-lo aqui. Esse é o de 10 que já estava lá, e o nosso de 10, esse daqui. Agora como fica? Esses dois elementos aqui estão em paralelo. Vou chamar de R EQ2. Dois elementos em paralelo. Então, a resistência equivalente é o produto pela soma. Então, é 10 vezes 10 dividido por 10 mais 10. Aqui vai dar 100 dividido por 20, que é igual a 5 ohms. Então, agora, mais uma vez, a gente redesenha o circuito. Fazendo passo a passo, parte por parte, fica mais fácil a compreensão. Ok? Aqui estão os três elementos finais do nosso circuito. Aqui 3 ohms, aqui 5 ohms e aqui 2 ohms. Então fica nítido e claro que, para finalizar, esses três elementos aqui estão em série. Então a minha resistência equivalente final vai ser a soma entre os três elementos. 3 mais 5 mais 2. Então a resistência equivalente, que é vista pelos pontos A e B, é igual a 10 ohms. É interessante fazer sempre passo a passo e por partes, redesenhando os circuitos, pois nos facilita e muito a visualização do que está em série e do que está em paralelo. Com a prática, vocês vão fazendo isso direto, sem precisar redesenhar, mas requer uma maior prática nisso. Então, para quem está começando, recomendo que façam os exercícios de associação mista, principalmente redesenhando os circuitos parte a parte.